Alô você, bom dia! Opa, bom dia a todos os ouvintes. Estamos iniciando mais um programa no Embalo do Povo, programa que vai ao ar pela Rádio Educativa FM 105,7, em cadeia com as rádios Mania FM 91,3, Rádio Litoral FM 93,1, Rádio Cametá FM 99,1, Rádio Breves FM 90,3 e pela internet ao vivo nas redes do deputado Eduardo Costa no Facebook, Eduardo Costa Oficial 1. E também no Instagram, @Eduardo Costa, e no YouTube, Eduardo Costa. Pronto, tá feita a parada. Todos os sábados, de 11 até meio-dia, a gente se encontra aqui no programa Embalo do Povo. Você conversa com o seu deputado e tem acesso às informações importantes sobre as decisões do Congresso Nacional. Ele também presta conta das suas atividades parlamentares, do mandato, de suas propostas e defesas na Câmara que farão a diferença na sua vida, ok? Então, para começarmos nosso bate-papo com você no Embalo do Povo, o encontro marcado com o seu deputado. Está aqui ele, tá bom? Para estar informando, para você ficar bem informado sobre tudo o que acontece no cenário político brasileiro. O programa de hoje é um programa muito bacana, um programa que tem muita coisa legal. Deputado Eduardo Costa, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, deputado? Bom dia. Bom dia, Alinho. Bom dia, muito especial a todos os ouvintes da Rádio Mania, Rádio Litoral, Rádio Breves FM, Cametá FM e Rádio Educativa FM. Bom dia muito especial a todos os municípios que estão ligados no programa No Embalo do Povo. Nesse sábado, discutindo um tema muito importante, algo que todo mundo quer saber. Não existe nada mais importante que o tema que nós vamos tratar no dia de hoje, que é sobre a vacina do coronavírus. Vamos conversar o programa inteiro sobre esse tema tão importante, tentando esclarecer as dúvidas, tentando mostrar aí quando nós, paraenses, teremos a oportunidade de vacinar, qual é esse cronograma de vacinação, qual é a vacina que vai ser, tanta vacina, né? Coronavac, Pfizer, Oxford e muitas outras vacinas. Para vocês terem uma ideia, hoje são mais de 210 vacinas no mundo que estão sendo implementadas, melhoradas, estudadas e vão estar no mercado aí, possivelmente, no próximo ano. Vamos conversar sobre vários assuntos, né? Muito bem. E eu acho que é importante esclarecer a dúvida das pessoas, né? Muitas dúvidas acontecem porque as mídias, a grande mídia, muitas vezes, ela enfoca de uma forma que não é tão compreensível às pessoas. Então, num dia ela fala que a vacina vai sair tal dia, aí no outro já diz que o governo mudou de ideia e vai mudar para tal dia. Ou seja, o cidadão que está, muitas vezes, dentro da sua casa, se guardando há mais de 10 meses, quase um ano, né? São 10 meses dentro de casa. Esse cidadão, ele quer saber, sim, quando é que eu vou poder me vacinar? Quando é que eu entro nesse cronograma? Né? Quem é que vai me dar essa oportunidade? Então, todas essas dúvidas nós vamos tentar tirar no dia de hoje, tentando esclarecer cada vez mais a população e colocando informação que é muito valiosa para todos nós, principalmente para as pessoas que necessitam da informação para poderem caminhar e poderem ter a segurança que no futuro terão a oportunidade de se imunizar. Mas, Elinho, o programa é seu. Deputado, estou aqui com o meu amigo Marcos Souza, nosso técnico de informática aqui. O homem é fera. Marco, como é que chama a tua profissão correta mesmo? É técnico de informática, é? Doutor em informática. Muito bem. Deputado, tivemos muitos assuntos essa semana em Brasília. Aprovação da Convenção contra o Racismo, a Discriminação, a Intolerância. Dá uma palavrinha sobre esse assunto para a gente fazer uma sequência aqui, atualizando. A gente já entra no coronavírus daqui a pouco e tudo mais. Bem, eu acho que essa era uma aprovação que eu acho que o Congresso Nacional estava devendo à sociedade brasileira. Aconteceram fatos recentes que marcaram essa
esse tema, né? E, com certeza, foi algo que nos deixou muito satisfeitos, né? Nós votamos, sim, né, contra o racismo, nós votamos pela inclusão, né, social, nós votamos no PDL 861 de 2017, né? E esse PDL ele adere à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e as formas correlatas de intolerância. Então, o nosso país hoje ele está dentro de uma convenção que é internacional, que justamente trabalha esse tema, né? E dizer, acima de tudo, que nós queremos, com certeza, mais justiça e igualdade para a nossa sociedade, né? E repetir, nós votamos não à intolerância, né? Nós votamos não para que as pessoas não sejam intolerantes, né? Isso é importante frisar, é uma pauta importante do Congresso Nacional essa semana. Uma outra pauta importante foi a aprovação das medidas contra a violência contra a mulher, né? São as medidas contra aqueles que cometem violência contra a mulher, né? E esse tema também é um tema sensível, né, à sociedade. Eu votei sim, né, porque eu acredito que políticas preventivas, como as que foram apresentadas no plano, podem, acima de tudo, ajudar ainda mais o processo de impedir a violência contra as mulheres em todo o nosso país, né? Além disso, a ideia é fortalecer a segurança de todas as brasileiras nas ruas e também dentro de casa. É fundamental, né? Muito para você que ligou o seu rádio, nós estamos com o programa No Embalo do Povo, com o deputado federal doutor Eduardo Costa, prestando contas do seu mandato e falando dos principais assuntos que rolaram em Brasília, o que foi aprovado, o que foi discutido, o que está sendo, o que será ainda mais adiante conversado, negociado. Então aqui você fica sabendo de tudo. Um abraço pessoal aí da Rádio Mania FM, um abraço a todos da Litoral FM, pessoal da Breves FM, da Cametá FM, nosso abraço, muito obrigado. Bom dia para vocês, viu? Eita, sabadão legal. Como é que tá o seu sábado aí em Cametá? Como é que tá o seu sábado aí em Augusto Correia? Como é que tá o seu sábado aí na cidade de Breves? Como é que tá o seu sábado em Salinas? Eita, barbaridade, né? Pois é, deputado, deixa eu avisar aqui, você que está nos ouvindo agora, você pode ir lá no Facebook do deputado, você pode mandar sua pergunta, nossa equipe de retaguarda, nossos assessores estão acompanhando tudo, vão repassando as perguntas para a gente e nós vamos fazendo para que o deputado possa ir falando. Deputado, vamos falar então agora sobre a regulamentação do Fundeb. Explica um pouquinho, os professores até que entendem bem essa situação, mas a gente... Então, Elinho, isso foi um outro tema muito importante, né, que foi aprovado, né, essa regulamentação e a distribuição de recursos, né, do Fundeb, né? E isso era fundamental, né, porque são mais de 3 bilhões de reais que são destinados para a educação básica de forma permanente, constante, né, a partir de janeiro desse próximo ano, 2021. E é uma conquista, acima de tudo, de todos os municípios brasileiros, né, que necessitam. Esse recurso do Fundeb é um recurso que vai para, na verdade, custear a educação no município. E serve também para pagar o professor, né, que muitas vezes é tão pouco valorizado, né, mas esse recurso é fundamental. Sem ele, dificilmente os municípios teriam condições de manter um quantitativo necessário de professores nos seus municípios. Então, é fundamental essa aprovação. Nós acreditamos que o Fundeb ele
que tinha um prazo, né, ia vencer agora no final desse ano. O fato de ser feito essa reestruturação, né, inclusive com valores que vão sendo acrescidos de tempos em tempos, ou seja, vai se haver um aumento do percentual ou seja, de repasse para o Fundeb, ou seja, de forma crescente, né? Isso é importante. E dizer que nós apoiamos o Fundeb, e, acima de tudo, achamos que é uma grande conquista da sociedade, dos municípios, e um dever que foi cumprido pelo Congresso Nacional. Muito bem, então. Deputado, além das matérias aprovadas, o país acompanha na grande mídia toda a discussão sobre a segunda onda dessa Covid-19 e também do Plano Nacional de Vacinação. Claro, não podemos deixar de registrar que o deputado Eduardo Costa e o governador Helder Barbalho estiveram juntos na terça-feira, dia 8 agora, em Brasília, reunião dos governadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para conversar sobre os planos de vacinação do país para a imunização da população contra a Covid-19. A população hoje está preocupada e também sedenta por informações. Conte para nós, deputado, como foi a ida a Brasília e como foi a reunião lá com o ministro Pazuello. Olha, Línio, eu acredito que foi uma experiência muito positiva, né? Porque a gente tem a condição de ver o fato acontecendo, ou seja, de forma presencial, né? Enquanto a grande mídia estava divulgando, né, algumas coisas, eu estava ali ouvindo o ministro, ouvindo as discussões entre os governadores, as pautas, as polêmicas criadas, né, inclusive uma polêmica criada entre o ministro Eduardo Pazuello e o governador do estado de São Paulo, João Dória, né, onde estava havendo aí uma certa cobrança, né, e o ministro estava comentando que a Coronavac não é uma vacina do estado de São Paulo, e sim uma vacina do Instituto Butantan, né? Então, o Instituto Butantan, que é um órgão, uma instituição federal, está fabricando essa vacina, Coronavac, né, que é uma vacina chinesa, né, mas fabricada aqui, né, com a tecnologia, com a expertise, né, com os profissionais do Instituto Butantan. Então, tirando toda essa polêmica, essa discussão, esse jogo né, de guerra de braço, né, de força, como é que aquela... como se diz, está medindo força, né, através dessa discussão e, na verdade, sempre politizando um tema que é muito sensível para a nossa sociedade, né? Se politiza demais essas questões. Desde o início da pandemia, houve a politização da pandemia, sempre questionando as questões que envolvem a saúde e a economia, questões que envolvem hoje a vacina, né? Quem primeiro vai vacinar, qual estado que primeiro vai ter a vacina? É o estado de São Paulo, que já divulgou que no aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, serão vacinados os primeiros paulistas, né? E tudo isso são questões que acabam criando um certo desconforto para a sociedade em si, né? Por quê? Porque nós não podemos ter brasileiros, como disse o nosso governador Helder Barbalho, brasileiros de primeira, segunda e terceira categoria. Nós temos que ter um só tipo de brasileiro, todos aqueles que têm o direito a serem imunizados, têm o direito a ter a vacina, têm o direito a ter uma vacina que seja segura, né, e, acima de tudo, eficaz, né? Então, a cobrança, só para
encerrar aqui o raciocínio, a cobrança maior dos governadores era que o governo federal tinha que se apropriar desse tema, não deixando haver rivalidades entre os estados, né? Não deixando que os estados possam criar programas de vacinação estaduais, né? Nós sabemos o que aconteceu no início da pandemia, quando o governo federal, ao invés de assumir o compromisso de fornecer os respiradores, de credenciar os leitos, de abrir os hospitais de campanha, deixou a responsabilidade para os governos estaduais, repassando apenas o recurso. E muitos governos, devido àquele momento de alta procura, né, de falta de respiradores, falta de EPIs, falta de uma série de outras situações, inclusive de médicos, né, os governadores acabaram se atrapalhando algumas vezes, e muitos estão pagando o preço por isso. Essa foi a fala, inclusive, do nosso governador, Helder Barbalho, né, que disse que hoje paga um preço muito grande, muito alto, por justamente o governo, naquele momento do início da pandemia, não ter assumido para si essa responsabilidade. E na questão da imunização, nós, né, o governo federal, tem o Programa Nacional de Imunização, que teremos que incluir mais uma das patologias que são de imunização compulsórias, que é o coronavírus. O Covid-19, né? O novo coronavírus, né? E o governo federal tem que assumir essa responsabilidade, criar um cronograma de vacinação, né, dizendo quando será, de que forma será, e também criar uma logística de distribuição, né, porque todos os estados querem. E, lógico, não é do dia para a noite que se imuniza uma população de mais de 200 milhões de pessoas, né? Eu quero lembrar só, Elinho, o seguinte, que hoje, no dia de hoje, nós temos mais de 6,7 milhões de pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus. Temos mais de 180 mil mortes pelo Covid-19, né, o coronavírus. Temos mais de 53 mil pessoas contaminadas todos os dias e, nas últimas 24 horas, aproximadamente 800 mortes, né? Então, a pandemia não acabou, não foi embora, ela ainda está aqui, ela ainda está causando muita tristeza para muitas famílias que perderam seus entes queridos. Então, nós temos que ter essa preocupação, temos que assumir a responsabilidade, acima de tudo, de poder fazer com que a sociedade tenha o direito à vacina, que, na verdade, será um ponto de inflexão, um ponto de redução dessa curva que só tem crescido, né? Então, será um ponto de inflexão. E algo que todo mundo espera, como espera um Messias. A vacina é como um Messias, que todo mundo espera, né? Então, nós também temos que reforçar que, acima de tudo, reforçar e orientar e fazer a comunicação correta, né? Não é porque o cidadão vai ser vacinado, Elinho, é que ele vai estar livre de tudo que nós aprendemos, né? Lavar as mãos, usar máscara, respeitar o distanciamento social, fazer todas as medidas, porque a vacina, muitas vezes, ela está sendo, ela tem a sua eficácia e a sua segurança, e
acima de tudo, muitas vezes a gente não sabe a prevalência, ou seja, quanto tempo vai durar essa imunização, se o percentual, né, de pessoas que serão imunizadas seria o suficiente para imunizar toda a sociedade. Muita gente, por exemplo, nos Estados Unidos, ali, 50% da população é contra esse tipo de vacina. Aqui, no Brasil, é um percentual muito menor, mas existem aqueles que não querem e não vão se vacinar, né? E acabam, de alguma forma, sendo sendo prejudicial à sociedade, né? Muito E bem. temos que também informar que cada vacina, tem vários tipos, eu acabei de falar aqui, cada vacina ela tem vamos dizer, um diferencial, né, no que diz respeito ao percentual de eficácia. Então, algumas têm 70%, como, por exemplo, a Coronavac não, desculpa, a vacina de Oxford, ela tem uma eficácia comprovada de 70% para os indivíduos abaixo de 55 anos. Né? Então, quer dizer o quê? Que 30%, mesmo tomando a vacina, ainda vão estar sujeitos a serem contaminados pelo coronavírus. Mas eu separei algumas perguntas que eu acho que seria importante a gente esclarecer a população. Mas eu te deixo aí o microfone, Aline. Pode. Antes da gente, então, ir para essas perguntas que seriam, assim, aquelas mais costumeiras, que as pessoas têm maior índice de dúvidas, eu queria perguntar para o senhor acha que o governador Helder Barbalho está preocupado com medo de que possa haver alguma discriminação para os estados do Norte e Nordeste, dando preferência lá para o Sul e Sudeste nessa distribuição da vacina? Ou o senhor acha que ela vai ser, não vai existir nenhum tipo de pressão, ela vai ser de acordo com a necessidade? O governador ele está muito preocupado com esse tema. Inclusive, a viagem que nós faríamos a Brasília, nós iríamos para Brasília, ouvir o ministro e logo em seguida ele iria para São Paulo, para o Instituto Butantan, comprar, ele já tinha reservado, inclusive, 150 milhões de reais para comprar as primeiras doses de vacina da Coronavac pelo Instituto Butantan. Mas, como houve um anúncio do ministro Pazuello que iria assumir para si, para o governo federal, essa responsabilidade na compra, na distribuição, na criação do Programa Nacional de Imunização do Coronavírus. Então, com essa afirmação, o governador Helder preferiu aguardar, não ir a São Paulo e fazer essa aquisição. Então, ele realmente vai aguardar para que o governo federal possa incluir o Estado do Pará, né, nessa logística aí de distribuição das vacinas. Atendido de forma igualitária a todo mundo, né, deputado? Uma Lógico. outra questão, deputado, bem básico, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque as pessoas hoje, aquelas que tiveram a Covid, muitas delas dizem assim, eu já peguei esse trem aí, eu já peguei. Mas hoje eu estava aqui no programa de manhã cedo, eu estava lendo umas notícias sobre a Covid-19 e eles estão analisando agora, no Brasil, já 58 pessoas já está praticamente determinado que realmente estão com a segunda contaminação. Inclusive uma médica do Rio Grande do Norte, que eles estão trabalhando ela para tentar ver essa situação. O senhor acha que esses casos ainda podem aumentar mais? Por que tá tendo essa reincidência? Ninguém sabe. Eu sei que ainda não tem explicação para isso. Mas o que o senhor me diz disso? Bem, existe uma explicação, sim, Elinho. E a explicação é que o vírus ele não é estático, ele sofre mutações. Né? Então, o vírus, a cepa do vírus, ela está cada vez se alterando.
O vírus da Europa é diferente do vírus que veio da China, que é diferente do vírus que veio dos Estados Unidos, e assim vai. E depois se mistura isso. Então, o que se comprovou nesse caso específico da médica que você citou é que ela foi contaminada por duas cepas de vírus, do coronavírus, diferentes. Então, é possível, sim, você ter o Covid-19, a doença do Covid-19, e depois adquirir novamente esse mesmo problema. Então, é como se fosse, a gente tem que imaginar como se fosse uma gripe. A H1N1, né, que nós somos obrigados, principalmente eu, por exemplo, velhinho, tenho que me vacinar todo ano, porque senão eu posso sofrer um problema mais sério, né, de H1N1. Então, da mesma forma, a gente tem que ver o caso aqui do coronavírus. O que se sabe é que a imunidade do coronavírus ela é um pouco mais longa do que a imunidade do, da gripe normal, né? Então, a gripe, a gente toma uma vacina uma vez a cada 12 meses, uma vez por ano. E do coronavírus, a ideia é fazer essa imunização a cada 2 anos, né? Então, é o tempo um pouquinho maior. Mas o vírus sofre mutações e são cepas diferentes do vírus, né? Então, a gente não vai se livrar do vírus, não vai embora daqui tão cedo. A gente tem que assimilar tudo aquilo que nós aprendemos vamos dizer, de todas aquelas ações de prevenção, de lavar as mãos, de evitar o contato social, evitar aglomerações, usar máscara, tudo isso aí faz parte de um contexto que a sociedade tem que, ainda por muito tempo, aprender e continuar. Deputado, hoje de manhã também eu estava dando notícia que algumas cidades grandes do estado do Pará, que têm grandes festas de Réveillon, estão barrando. Será que vem aí Será, claro que o senhor não é o governador, mas será que na conversa com o governador durante a viagem, será que ele pensa em estender isso tudo para o estado do Pará? Porque, por exemplo, Capanema não está tendo festa, mas tem cidades aqui próximas que tem festa. Você chega lá, tem metade da população que está na festa é de Capanema. Então não adianta Capanema não ter e as outras cidades aqui próximas está tendo. O senhor acredita que agora que estamos próximos a grandes reuniões de famílias, aonde, por exemplo, quem está em Capanema, quem está em Cametá, quem está em Breves, quem está em Augusto Correia, quem está em Salinas, vem parentes de outras cidades. O senhor acha que isso pode, com o Natal e o Ano Novo, o senhor acredita que isso pode ainda, esse gráfico aumentar mais ainda com essas reuniões que vão ter nesse final de ano? Olha, com certeza pode aumentar, sim. Da mesma forma que eu acredito que aumentou no período eleitoral. Eu mesmo adquiri o coronavírus num período de campanha eleitoral, num comício, né? Com aglomeração, com gente pegando o microfone, todo mundo usando o mesmo microfone, né? Então, eu adquiri o corona no período eleitoral. Da mesma forma que agora, nessa época de festas, de final de ano, de Réveillon, sei lá, de relaxamento de algumas medidas, pode haver um aumento de casos. Só que o estado do Pará está entre os 5 estados com a condição, vamos dizer, de a situação estabilizada, né? Está havendo mortes, estão havendo novos casos, mas está estabilizado. Dos outros 22 estados estão com alerta vermelho, né? Um aumento muito grande de casos, com uma saturação do número de ocupações nas UTIs, né? E isso acende a luz vermelha, né, para esses outros estados. Nós esperamos que o estado do Pará permaneça nesse estado de equilíbrio, né? Nós temos o aumento do número de casos, mas o número de ocupação de leitos de UTI ainda está num patamar aceitável.
Ontem, sexta-feira, deputado, estava em torno de 61% o número de leitos de UTI e os leitos normais 35, 36%. Então, esse número ainda é aceitável para que possa continuar convivendo com o problema e quem sabe que ele possa baixar, né? É isso aí. Então, vamos fazer aqui, eu separei aqui algumas perguntas interessantes que vai ajudar você aí de casa a ter vamos dizer, um esclarecimento melhor, né? Então, vamos lá. A pergunta número 1. Quando vai começar a vacinação no Brasil? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Então, o governador de São Paulo, como alguns governadores que estão tendo a iniciativa de quererem criar um programa estadual, né, de imunização, o governador de São Paulo, por exemplo, disse que vai começar lá no estado de São Paulo dia 25 de janeiro, dia do aniversário do estado de São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo, e, assim, usando esse tema, que é muito sensível para a sociedade, como bandeira política, né? Querendo se cacifar para 2022, certo? Isso parece E, realidade. e o governo federal e os demais estados, o que é que eles estão fazendo? Bem, na reunião que nós tivemos no último dia 8, por sinal, dia 8, lembra aí, dia 8, primeiro dia aonde que iniciou a vacinação no país, na Inglaterra, né? Foi no dia 8 de dezembro. Então, eles já estão vacinando lá na Inglaterra. E a vacina é a vacina da Pfizer, né? E essa vacina da Pfizer, ela ainda não está autorizada, nem por órgãos vamos dizer, que são responsáveis por essa homologação da vacina lá na Europa, né? Mas por que está acontecendo? Porque criaram o tal do regime emergencial. Quem está sendo vacinado lá na Inglaterra, que se iniciou dia 8, são alguns setores da nossa sociedade, como, por exemplo, pessoas mais idosas, aqueles profissionais que são mais vulneráveis a adquirirem, como profissionais da saúde, profissionais da segurança, né? Então, alguns profissionais. Então, não é toda a população que está sendo vacinada nesse momento. Então, criaram um tal do regime emergencial e estão usando esse regime emergencial para iniciar a vacina sem estar concluído as últimas etapas, né, do estudo, né? Porque quando se quer aprovar um imunizante ou um medicamento ou qualquer produto novo no mercado de saúde, se leva aproximadamente 4 anos, porque tem os estudos clínicos, as etapas que devem ser respeitadas, não se pode atropelar isso, né? E o que nós estamos fazendo é atropelar. Mas por quê? Porque está se dedicando muito, né? Praticamente toda a classe científica mundial está se dedicando a esse tema específico, e também devido à urgência, né, em parar aí o número de óbitos, de mortes, né, no país. Então, se criou esse regime emergencial. Essas vacinas não estão homologadas. Não existe nenhuma vacina no mundo homologada. Nenhuma, né? Todas estão em fase final, que é a etapa número 3, né? Então, estudo clínico 3. Deputado, essa vacina da Pfizer BioNTech, ela, inclusive, pacientes estão recomendando para quem tem alergia lá não tomar, né? Quem tem muita alergia, já deu problema com algumas pessoas lá que tomaram. Essa vacina, Elinho, por sinal, com relação à logística de aplicação dela, ela não é muito difícil, porque ela tem que ser acondicionada em um freezer especial
para chegar à temperatura de menos 70 graus. Então, para você ter esse freezer, que é caro, né? Você só vai conseguir fazer esse uso, normalmente, nas capitais, né? nas cidades grandes. Você não consegue fazer um acondicionamento desse, por exemplo, lá em Breves, lá em Salinas, lá em Cametá, em Capanema. Não. Mas aqui, Então, ela tem todas umas características que acabam dificultando o uso dessa vacina. a da Oxford, que é a mais barata do mercado, mas que também tem a hora que tiver a aprovação da Anvisa, deverá ser uma das mais consumidas no mundo, né? Essa vacina de Oxford, vamos falar sobre preço, que é importante também, né? É. Importante porque quem paga a vacina não é só o governo federal, não, são nós que somos contribuintes, todos nós, né? Vai para Então, a vacina de Oxford, o custo dela é de 3 dólares e 75 centavos. 3 dólares e 75 centavos. A vacina, por exemplo, da Pfizer, né, custa em torno de 9 a 10 dólares. Então, ela é 3 vezes praticamente o valor dessa de Oxford, né? O governo fez uma escolha também olhando esses parâmetros, né? Porque uma população de 200 mil pessoas, né? Para se vacinar, sendo que cada pessoa vai ser vacinada 2 vezes. É uma primeira dose e mais ou menos de 20 a 30 dias depois a segunda dose, né? Para se ter a imunização que se deseja. Então, o valor é muito alto. Eu vou dar um exemplo aqui. Inclusive, o estado do Espírito Santo comprou 3 milhões, não, 6 milhões de doses. A sua população é de 3 milhões de pessoas. Comprou 6 milhões de doses. Ele precisa ter 370 milhões de reais para adquirir essa vacina lá da Butantan, né? Então, são recursos muito altos, né? E que o governo federal ele tem que assumir isso. Ninguém vai pagar para ser vacinado. Não é só os ricos que vão poder ser vacinados, não. Todo mundo, de forma igualitária, né, vai ter o direito de ser vacinado, né? Aí pode ter uma pergunta aí, por exemplo, vai haver essa vacina nas clínicas particulares, né, nos hospitais particulares? Eu vou dizer para você, não vai haver. Por quê? Porque todos esses grandes laboratórios estão vendendo apenas em grandes quantidades. E só quem compra em grandes quantidades são governos, né? E normalmente a gente sabe que não vai ter essa disponibilização, pelo menos no primeiro momento. Talvez mais tarde se encontre vacinas em clínicas privadas, hospitais privados e coisa parecida, né? Agora, vamos continuar a pergunta. Eu disse assim, quando começa a vacinação no Brasil? Na reunião do dia 8, o ministro Pazuello disse que possivelmente seria no início de março, que a Anvisa, após esses estudos clínicos que estão sendo finalizados dessas empresas, apresentarem esses estudos clínicos para a Anvisa, ela levaria 60 dias para aprovar a dita vacina. Só que, o que ocorreu? Com essa pressão que houve do Dória, querendo se autopromover, no sentido de que está visualizando as questões outras, que não só a pandemia, mas questões que envolvem também a eleição de 2022 para a presidência da República, o que alertou, na verdade, que eu vejo que foi positivo nesse ato do governo de São Paulo, foi que o governo federal disse assim, não, se ele pode vacinar dia 25, nós vamos vacinar antes. Nós vamos vacinar, iniciar. Isso, eu não estou dizendo que isso foi dito na reunião, não.
Isso foi dito no dia seguinte. No outro dia, ele mudou de ideia e já disse que possivelmente vai se iniciar ainda no final desse ano a vacina. Ou seja, final de dezembro, início de janeiro, ou início de janeiro. Mas qual vai ser a vacina? E quem vai ter o direito? Vai ser através também de um regime emergencial, onde será vacinado apenas as pessoas que estão mais suscetíveis, né, idosos e profissionais de saúde, quilombolas, indígenas, né? Essas são as pessoas que vão ter o direito a se vacinarem por primeiro, né? E criou um cronograma, eu vou até ler aqui esse cronograma que eu tenho. Olha só, a primeira dose, dia 25 de janeiro, são profissionais de saúde, indígenas e quilombolas. Dia 8 de fevereiro, a primeira dose. Dia 8 de fevereiro, pessoas com até 75 anos ou mais. Dia 15 de fevereiro, pessoas com 70 a 74 anos. Dia 22 de fevereiro, pessoas com 65 a 69 anos. Do dia 1º de março, pessoas com 60 a 64 anos. Isso a primeira dose. Segunda dose, dia 15 de fevereiro, profissionais da saúde, indígenas e quilombolas. 1º de março, pessoas com 75 anos ou mais. Dia 8 de março, pessoas com 70 a 74 anos. Dia 15 de março, pessoas de 65 a 69 anos. Dia 22 de março, pessoas com 60 a 64 anos. Aí, você pode estar se perguntando, mas eu não estou aqui nessa lista. Nem eu. Mas o que vai acontecer é o seguinte, que esses aí são os que estão no cronograma em primeiro. Mas logo que se preencher esse cronograma, aí vai se dar a vacinação dos demais, né? De todos nós, né? De todos os outros que não estão nesse cronograma de vacinação, né? E também tem ainda essa possibilidade do início da vacina começar em dezembro ou início de janeiro com um regime emergencial, ou seja, mesmo a Anvisa não tendo homologado as vacinas, pode-se criar esse regime emergencial, o mesmo que está acontecendo lá na Inglaterra, e começar a vacina, né, principalmente para aqueles mais vulneráveis, né? Então, é isso. Então, nós já demos aí uma ideia de quando vai começar a vacina no Brasil. Aí, outra pergunta que é importante, tem muita gente que tem essa dúvida. Qual é a vacina que será aplicada? Aquela que for aprovada pela Anvisa. Mas o governo tem uma perspectiva de comprar para o ano de 2021 370 milhões de vacinas, né? 370 milhões de vacinas. E qual é a vacina? São todas essas aí, todas que tiverem sido homologadas pela Anvisa. Então, vacina de Oxford, vacina Coronavac, que é a vacina da China, Pfizer, BioNTech, né? E todas as demais vacinas que forem homologadas. Então, é importante, mas o cidadão, ele pode estar pensando assim, mas eu não quero essa, eu quero aquela, eu não quero a chinesa, porque vem da China e o vírus veio da China. Olha, não existe isso. Todas vão passar por critérios rígidos, né, de avaliação, e se elas estão aprovadas com todos os estudos clínicos e homologadas pela Anvisa, você pode tomar sem medo, né? E o governo federal, por que ele não faz opção só para uma vacina e deixa as outras de lado? O que acontece é que quando se vai para uma guerra, não se pode usar um tipo só de armamento. Vai usar todo tipo de armamento, do canhão até a bazuca, né? A metralhadora, todo tipo. Então, nós estamos em guerra, pessoal.
Mas Então, vamos usar todo tipo de instrumento que possa combater esse mal. deputado, Vamos mas também lá. tem da oferta e da procura. Não vai dar para comprar uma marca só para o país todo, né? Vai ter que comprar de vários laboratórios. Todas que tiverem aprovadas pela Anvisa e tiver disponibilidade, o governo vai adquirir. Então, um dos também motivos é esse, não é tanto em querer usar uma só, é a disponibilidade no mercado, né? Exatamente. Olha, e eu vou repetir: nenhuma vacina ainda está aprovada aqui no Brasil, nenhuma. O Dória, ele está correndo o risco de não cumprir com a promessa de começar a vacina dia 25 de fevereiro, 25 de janeiro. Porque Deputado, a vacina que ele está desenvolvendo lá pelo Butantan ainda não está aprovada pela Anvisa, né? Então, corre o risco da promessa dele cair por água abaixo. pois é, ontem, né, a Anvisa deu uma. Ontem a Anvisa já disse que não vai aceitar pressão política, não vai aceitar nada. Eles vão trabalhar dentro dos critérios que sempre trabalharam. A Anvisa já deu uma tesourada nos pensamentos políticos que querem se promover através de sair primeiro, ser o primeiro a aplicar a vacina. A Anvisa já soltou uma nota aí bem, bem dura. O senhor viu essa nota, né? Eu vi sim. Bom, A outra dúvida, né? E vai ter vacina, vai ter quantidade de vacina para todo mundo? Olha, eu acredito, minha visão particular, que vai sobrar vacina. Como sempre sobra, porque a gente vê que as campanhas de imunização, mesmo aquelas, por exemplo, nós tivemos agora a criação de uma campanha de imunização para a criança de 9 anos, iniciando com criança de 9 mulheres, de 9 até 21 anos, né? Para prevenção do câncer do colo uterino em meninas. É gratuito, tem nos postos de saúde e, por incrível que pareça, grande parte das vacinas vão serem incineradas porque perderam a validade, porque não se conseguiu vacinar as pessoas que, na verdade, necessitam. Então, no Brasil é assim, né? A gente não sabe, não dá para prever exatamente, mas eu acredito que vai ter e vai sobrar vacina, né? Vamos lá. Que mais? Que pergunta que eu anotei aqui? deputado, quando o senhor diz essa vacina das meninas aí, a gente lembra Hum. do sarampo no Pará, que estão desesperadamente, estão precisando ir na casa das pessoas vacinar contra sarampo, né? É o sarampo que está tendo que vacinar no Pará, não é? O sarampo? E também o O pessoal sarampo ele tá aparecendo novamente porque justamente procura. existem muitos pais que não têm a preocupação em respeitar o calendário vacinal das crianças. Bom, muito bem, nós, Então, nós temos, deputado, 8 minutos para a gente se controlar aqui, temos 8 minutos para terminar o programa, e eu gostaria que o senhor aí fez mais alguma pergunta que o senhor tem, aquelas perguntas mais corriqueiras das pessoas, as dúvidas maiores, né? O senhor colocar para a gente, vamos se guiar, nós temos 8 minutos. bem, eu acredito que nós falamos um pouco, né, de tudo, né? E, assim, é importante a gente frisar, né, nós que, apesar de médicos, somos políticos também há algum tempo, eu tenho que dizer para a maioria das pessoas que o tempo da ciência nem sempre é o mesmo tempo da política, né? Apesar de nós políticos querermos atender de forma mais rápida a população, cada estado quer, parece uma corrida, né? Existe uma corrida aí para vacinar a sua população, como se isso desse crédito ao político, né? Mas a gente tem que respeitar a ciência, os critérios técnicos, científicos, para que, acima de tudo, a população possa
ter direito a uma imunização com segurança e eficácia, né? O que mais a gente pode falar? Tem mais alguma pergunta aí? Eu acho que nós falamos bastante coisa, né? A gente vai falando aqui, vamos organizando o tempo aqui para a gente não exceder. E também eu queria agradecer as emissoras, você que ligou o rádio agora. Olha, Olha, Elinho, eu anotei mais uma pergunta aqui que tem muita gente em dúvida, né? Eu já peguei coronavírus, eu tenho que ser vacinado? Eu já sou uma pessoa vacinada, que eu não pego mais. Não, você tem que ser vacinado, da mesma forma, né? Então, mesmo que você tenha tido o coronavírus, você tem que se vacinar, né? Por quê? Porque aquilo que eu disse, existem a possibilidade, como já está ocorrendo em alguns casos, de recontaminação, ou seja, de ser contaminado pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, né? E você que já pegou uma vez, eu acredito que você não queira mais pegar pela segunda vez. Já passou um aperto, né? E não queira mais pegar pela segunda vez. Diga-se, de passagem aí, nós temos a nossa querida que pegou o corona aqui na rádio, né? A Adriane. Adriane Castro, né? Que foi internada, teve na UTI, passou um momento muito difícil. Pergunta aí para a Adriane se ela quer ser contaminada pela segunda onda aí. Pois é, essa falta de ar no pulmão, esse agravamento. Falando nisso, deputado, o Pedro Abraão, vereador, ele ficou internado. Inclusive, ele não, nem votar nele, ele votou. Ele estava internado no dia da eleição e ele disse que chegou a 75% de agravamento no pulmão dele. Ele disse que o médico disse para ele: olha, se você fosse fumante, se você fosse um cara desorganizado na tua vida, você não teria se recuperado, não. Ele disse que chegou a 75% o pulmão dele de contaminação. Eu acho que, acima de tudo, Deus esteve lá presente e lhe deu a recuperação, né? E a saúde de volta. Então, graças a Deus, ele teve essa oportunidade que muitos não tiveram. Lamentavelmente, é uma doença que já ceifou a vida de muitas pessoas, né? E a gente também, antes de finalizar o programa, 4 minutos. queria se compadecer com todas as famílias de pessoas que tiveram, né, seus entes queridos, no caso, tiveram casos de óbitos, né, nas suas famílias. Nossa família, nós perdemos o esposo da minha irmã, meu cunhado, né, o Gilberto, inclusive que muitos conhecem em Capanema, né, devido a esse problema, e ele que não tinha comorbidade nenhuma, não era diabético, não era hipertenso, era uma pessoa saudável, que praticava atividade física, e mesmo assim perdeu a sua vida. Muito Então, bem, deputado. muitos perderam. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão ligadas conosco neste momento que, através de alguma rede social, que não se esqueçam de curtir e seguir o perfil das rádios que estão interligadas nessa transmissão e também do deputado Eduardo Costa, para ficar sabendo de importantes informações a todo momento. Deputado, a todo instante, tem novidades, tem notícias do que está acontecendo em Brasília na página do deputado Eduardo Costa, no Instagram, no Facebook. Então você pode acompanhar todos os dias, toda hora, o Facebook, o Instagram do deputado Eduardo Costa. Você vai lá, deputado Eduardo Costa Federal, Eduardo Costa 1, vai lá que você vai achar. É só colocar deputado federal Eduardo Costa. Deputado, agora sim, então. Olha, tem um cantor aí, mas ele não é muito famoso, não, viu? Né? Esse cantor aí de Eu sempre. sertanejo, né? Mas não tem, quase imperceptível. De vez em quando você digita Eduardo Costa, aparece a cara dele, não é ele. Tem que digitar deputado antes, porque aí aparece realmente quem você estava procurando, que é o deputado Eduardo Costa. Então, Elinho,
quero lhe agradecer, né, você que é o âncora do programa No Embalo do Povo, quero lhe agradecer, né, e parabenizar por toda essa dedicação, esse trabalho, esse aprendizado que tem sido para todos nós fazer esse programa com muita boa vontade, com muito carinho, né? E desejar a todos aí, a todos os ouvintes, né, um final de semana muito especial e que sábado que vem estejam ligados aqui com a gente no programa No Embalo do Povo. Toda a região Bragantina, Guajarina, Salgado, região de Cametá, Baixo Tocantins, né? Região do Marajó, todos ligados no programa No Embalo do Povo. Um grandíssimo abraço a todos, né? E sábado que vem estaremos novamente juntos fazendo o programa No Embalo do Povo. Muito bem, deputado. Eu tenho aqui o convite, dia 18 de dezembro, agora, na próxima sexta-feira, hoje é 11, né? Aliás, hoje é 12, ontem foi sexta-feira, dia 18. Dia 18, sexta-feira que vem, vai ter, então, a entrega dos prêmios, das comendas de honra ao mérito, como pessoas nascidas em Capanema, como pessoas que são de fora, que vão receber o título de cidadão capanemense, e o senhor que vai receber o título de Barão de Capanema. Então, que fique aí na agenda da dona Cleide aí, dia 18 de dezembro, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Capanema, a entrega da comenda de Barão de Capanema para o senhor, se for possível, se der para o senhor estar aqui, se não... Mas, rapaz, eu posso faltar qualquer coisa, menos isso aí. Vou estar, sim, presente. Para mim é uma grande honra, uma alegria, é algo que me enaltece, me deixa muito feliz e, assim, faz com que eu tenha a certeza que eu estou no caminho certo, né? Ajudando, trabalhando e fazendo a política de forma muito tranquila e sem percalços no caminho, né? Muito obrigado, viu, Elinho, por você ter me indicado o nosso nome e também quero agradecer à Câmara Municipal de Capanema por esse título que muito me honra e muito me engrandece e me deixa muito feliz, com certeza. E olha, eu quero também, Elinho, saudar o governador Helder, que está nesse momento em Capanema, fazendo a entrega de viaturas da Polícia Militar, não só para o município de Capanema, mas para toda a região, todos os municípios, os prefeitos da região estão recebendo viaturas da Polícia Militar, que estão sendo entregues no dia de hoje pelo governador Helder. Então, eu quero dar boas-vindas ao governador e dizer para ele que é sempre uma satisfação lhe ver aqui na nossa região, em Capanema. Muito bem, então. Muito obrigado, deputado. Um bom final de sábado para o senhor, um bom domingo, uma boa semana. E sábado que vem a gente se encontra de novo. Rádio Educativa FM 105,7, junto com a Mania FM 91,3, Litoral FM 93,1, Cametá FM 99,1, Breves FM 90,3. E na internet você acompanha ao vivo nas redes do deputado no Facebook, Eduardo Costa Oficial 1, Instagram, @Eduardo Costa e também no YouTube, Eduardo Costa, tá bom? Não esquece de colocar deputado na frente, senão você vai ver só o homem cantando e não vai ver o outro aqui trabalhando, tá bom, gente? Tchau, fiquem com Deus, bom fim de semana, até sábado que vem. Valeu, deputado, valeu. Um abraço para todo mundo. Obrigado, tchau. Elinho. Com Deus, até sábado.